Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula nossa aqui no YouTube do AlfaCom. Professor Anésio Andrade com você para a gente bater um super papo aqui, trocar uma ideia, reta final aí, comentando questões de direito constitucional para a nossa prova aí da Polícia Penal do Estado de Goiás. É isso mesmo, a gente vai fazer dois eventos aqui, esse é o primeiro evento de dois que nós vamos fazer aqui, comentando algumas questões aí recentíssimas aí da banca IBFC, que é a banca organizadora desse certame. Então a gente vai fazer uma revisãozinha aqui por meio dessas questões que caíram aí em concursos recentes, organizados pela banca, que são uma ótima aí, diretriz para a gente poder se preparar, revisar a matéria, reforçar alguns conhecimentos. Bacana? Então fica ligado aí nesse evento gratuito que o AlfaCom preparou para você aqui. Eu espero que você goste e que a gente consiga aí atingir, com certeza vamos atingir questões que vão cair na sua prova. Bacana? Olha lá comigo então na tela aí para você, ó. Então, esse é o nosso primeiro evento, né? A gente vai fazer uma revisãozinha por meio de questões de direito constitucional aí para a banca IBFC, né? A nossa banca é a banca. Vamos organizar aqui. Nossa banca é a banca IBFC. A nossa prova está prevista para o dia 15/9 e nós temos aí a grande oportunidade. 1.600, né? 1.600 vagas iniciais, né? 1.600 vagas iniciais. Então, uma grande oportunidade para a gente. Olha só, ficar aqui com você aqui para a gente conseguir falar junto, né? E se ver. Uma grande oportunidade, um grande concurso aí, um dos maiores concursos aí, com certeza, do ano de 2024, né, de carreiras policiais. Então perceba que, como eu te falei, a gente vai fazer então essa revisãozinha hoje, né, primeira de duas. Nós vamos ter essa aula, vai ser transmitida no dia 7/8 às 21h30, horário de Brasília, né? Aqui quem vos fala é o professor Nésio Andrade. Aqui também está meu Instagram para você poder acompanhar caso você tenha interesse. Sempre a gente vai tentar postar alguma coisa, alguma dica de direito constitucional, né? Para você que não me conhece, eu sou delegado de Polícia Federal, já tenho aí uma grande caminhada nos concursos públicos e também com muita satisfação professor aqui de Direito Constitucional do AlfaCom. Então, rapidamente, só para a gente relembrar alguns pontos aí do seu edital, para você ficar ligado da importância da nossa matéria, né? Nós teremos aí 80 questões, né? 80 questões na nossa prova, que vai ser aplicada lá no dia 15/9, então aí reta final, nós estamos aí há praticamente apenas 30 dias para a prova, então agora é hora de realmente você acelerar, revisar, aproveitar da melhor maneira possível o seu tempo, né? Nós temos 1.600 vagas, 80 questões vão cair na nossa prova objetiva, sendo dessas 80 questões, 50 questões de conhecimentos específicos, né? Dentro dos conhecimentos específicos está o nosso direito constitucional, tá? E cada questão aqui, ó, tem um peso bem maior, ó, 1,5. Perceba que vale 3, né? Uma questão de conhecimentos específicos vale por 3 questões do restante da prova. Então, realmente vão ter um peso muito grande, né? 75 pontos para conhecimentos específicos e apenas 15 pontos para português, realidade étnica, raciocínio lógico, ética, noções de informática. Então, você já sabe da importância. Aqui está nossa ementa, aqui nosso edital de direito constitucional. Nada demais, nada que fuja aí do que realmente cai, né, na maioria dos casos para as carreiras policiais. Então, sem dificuldade nenhuma, vamos fazer o que aqui? Eu separei para vocês questões recentes da banca IBFC. Tá? Então é importante que você sempre tenha isso em mente quando for possível, né? Quando você for praticar, a banca IBFC já é relativamente consolidada, tem um banco de questões interessantes,
Por quê? Porque você já consegue saber mais ou menos qual que é o padrão de cobrança da banca. Então, separei questões aí de concurso de carreira policial recente, de nível superior. Então, é o nível que a gente espera que deva aparecer na nossa prova aí no dia 15/9. É o nível de questões, o tipo de questões que a gente espera que vai aparecer na nossa prova. E como que é isso, professor? De linhas gerais, se você observar as questões, vão cobrar, em regra, a literalidade dos dispositivos constitucionais. Isso significa que você deve só decorar esses dispositivos? Não. É óbvio que se você entender, fica mais fácil até de você memorizar. Mas você vai perceber que as questões aí são bem nesse padrão de decoreba, né? Literalidade, troca um termo, tenta te confundir alguma coisinha, inverte alguma regra. Então, para você ficar ligado, já ver aqueles que mais cobram, que mais são cobrados, quais são os dispositivos mais cobrados e já se preparar para essas questões. Legal? Então, essa que é a nossa ideia aqui, fazer essa revisão por meio de questões, explicando a matéria, destacando com você alguns pontos, fazendo algumas correlações para que você consiga efetivamente revisar e aprender e acertar no dia da sua prova, que é o mais importante, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos partir para a primeira pergunta aí, sem enrolação. Soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né? Questão de 2023, novinha também da nossa banca. Os artigos 1º a 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, compõem um título importante referente aos princípios fundamentais. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então veja só. Primeira questão está cobrando aí os primeiros dispositivos da Constituição, artigo 1º ao artigo 4º. Nós temos aqui nesse título, né, os chamados princípios fundamentais. Então veja só a importância disso, né? Dentro de um conceito de Constituição, nós temos os princípios. Então daqui, desses 4 artigos, vai se derivar praticamente todo o conteúdo da Constituição. Vai ter alguma correlação com esses 4 artigos. Então essa é a importância desses dispositivos. O que geralmente cai em prova, né? Nós temos no artigo 1º, né? Olha só comigo na tela aí, ó. No artigo 1º, nós temos os chamados princípios fundamentais, né? Nós temos os princípios fundamentais, os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Então veja, quando eu falo que é um fundamento, quer dizer o quê? Que é a base, né? Que é aquilo que alicerça aí a nossa Constituição e o nosso Estado, né? Com o advento da Constituição, nós temos a criação do Estado, da República Federativa do Brasil, lá em 5 de outubro de 88, tá bom? Então, quais são esses fundamentos? Isso é importantíssimo para a prova, cai bastante, tá? Aqui nós temos o famoso, né? O famoso sociedivapo. Tá? Um mnemônicozinho para te ajudar aí. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, sobre esses fundamentos que nós temos a República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito, tá bom? Então, primeiro nós temos aqui que nós somos uma república, tá? Então, nosso regime de governo é republicano, né? Nós temos a nossa forma de Estado, que é a forma federativa, que ele está dizendo aqui que é a união indissolúvel dos estados, né? E o nosso regime, o regime democrático, tá? Nosso regime político é democrático. Então, nós temos o regime político, nós temos a forma de Estado, nós temos a forma de governo, tá bom? Isso aqui pra gente talvez não seja tão interessante para sua prova, tá? Porque raramente vão aprofundar nesse conhecimento, mas só para que você entenda que nesse artigo 1º, né, apesar de parecer simples, nós temos diversas informações aí importantes pra gente, tá bom? E o parágrafo único diz o seguinte, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então aqui nós temos a forma de exercício do poder. Como regra, se nós temos uma república e democrática, esse poder deve ser exercido, deve espelhar a vontade popular, né? Pelo menos em tese é isso que prevê a Constituição, que esse poder emana do povo. Então nosso regime democrático, ele pode ser chamado de regime semidireto. Por quê? Porque o povo exerce ora de maneira direta nos termos dessa Constituição, como por exemplo plebiscito e referendo, ou por meio dos representantes eleitos, que é a regra geral, tá? Então
Então ele não é só 100% representativo, né, indireto, ou seja, só por meio de parlamentares ou políticos eleitos, e nem 100% direto, até porque isso seria inviável, né? Ou seja, em alguns momentos o povo exerce diretamente esse poder, e em outros momentos ele exerce por meio dos representantes eleitos. Então, uma democracia semidireta. Também aqui não precisa se preocupar muito com isso, só para a gente reformar, só para a gente revisar esses itens, né? No artigo 2º, nós temos o princípio da repartição de poderes, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Também não vou me estender muito nisso aqui, mas eu quero que você entenda que nós temos aqui 3 poderes, né, independentes e harmônicos, né, ou seja, né, são poderes que devem viver em harmonia, têm a sua independência, mas, né, tem também medidas aí de controle entre um e outros, né, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso no âmbito da União. No âmbito dos estados eu tenho também os 3 poderes e municípios eu tenho apenas o legislativo e o executivo, não tenho o judiciário, mas sem dificuldade. O artigo 3º traz para a gente os objetivos fundamentais. Veja só, se o artigo 1º traz os fundamentos, quer dizer, é aquilo que já está ali fundamentado, né? Ou seja, já existe, né? Pelo menos em regra, é aquilo que já traz ali, que nós já temos como fundamento, né? Como base para a nossa república. Objetivos é o quê? É aquilo que eu quero alcançar, é aquilo que nós temos como meta enquanto nação, né? Enquanto sociedade. Então, quais são essas metas? Perceba que aqui nós temos verbos no infinitivo, né? Coisas que ainda talvez não exista ainda, mas eu quero alcançar, beleza? Olha só, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ó, construir, verbo no infinitivo. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui eu tenho o quê? Objetivos, né? O que é muito comum? As provas confundirem o artigo 1º com o artigo 3º, confundir fundamento com objetivo. Então preste atenção nisso. Muitas vezes na decoreba a gente pode errar. Nós temos lá o soci de vapo, que são os fundamentos, ou seja, aquilo que já existe, aquilo que já é base da nossa nação. E eu tenho aquilo que eu quero alcançar. Por exemplo, erradicar a pobreza e a marginalização. Existe pobreza ainda? Claro que existe. Existe marginalização social? Existe. Eu também quero reduzir as desigualdades sociais e regionais. Existe desigualdades sociais e regionais dentro do território brasileiro? Claro que existe. Então eu quero erradicar, eu quero reduzir. Ainda não existe. Então tem esse macete para você tentar não errar na hora da prova, tá bom? E o artigo 4º traz os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então aqui eu tenho princípios, né? Ou seja, fundamentos, aí eu tenho regras que devem ser observadas, né? Normas abstratas, né? Dentro dessa relação do Brasil com outros países. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Então perceba que aqui eu tenho regras aí, né, normas abstratas, né, abstrativizações, normas de interpretação que têm relação com preceitos internacionais. Então, assim, são coisas que são transnacionais, que envolvem além do Brasil. Por exemplo, quando eu falo erradicar a pobreza e a marginalização, quando eu falo erradicar a pobreza e a marginalização, eu estou dizendo do Brasil, obviamente, não em âmbito mundial. Então, dá para você entender essa diferença. E quando eu falo assim, igualdade entre os estados, defesa da paz, eu estou falando de algo supranacional. Então, para você também ir além da decoreba, tá bom? E aqui, por fim, nós temos no parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? Então, só para a gente revisar rapidinho os primeiros 4 artigos, vamos voltar para a questão. Então aqui, ele quer a alternativa correta, né? E por fim, para você aí, ó, tira um print, um esquemazinho aí dos princípios fundamentais do artigo 1º. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e nível de iniciativa e pluralismo político. Objetivos, artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, tá? Princípios das relações, então tá aqui os 10 princípios também, tá? Só esquematizado em uma tabela para ficar mais fácil de você gravar aí e também memorizar. Então vamos voltar lá. Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Não. Aqui, a independência nacional é um dos princípios que regem, né? É o que regem o Brasil nas suas relações internacionais. A independência nacional. Não é buscar, isso já é um princípio que rege o Brasil nessas relações, beleza? Então, errado. Aqui, ele confundiu, tá vendo? Objetivos com princípios. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Não. Aqui eu estou falando dos princípios, estou falando dos objetivos, né? Artigo 3º. Então, errado. Fundamentos no artigo 1º. Então, aquilo que já existe. Então, percebam, erradicar a pobreza e a marginalização é óbvio que é uma meta que eu tenho, né, enquanto nação. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de organização dos Estados americanos de nações? Não. Visando o quê? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o que eu quero aqui com isso? Eu não quero formar um novo Estado. Eu quero simplesmente manter essa relação entre os povos, entre os países da América Latina. Beleza? Esse que é o objetivo aqui do artigo 4º, do parágrafo único do artigo 4º, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Errado também. É fundamento da República Federativa do Brasil, entre outros, a autodeterminação dos povos? Não. Aqui eu tenho o quê? Um princípio que rege as relações internacionais. Só sobrou a letra E, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil? Correto, né? São os valores sociais do trabalho, o inciso 4º, e qual que é o outro que ele falou? E livre iniciativa, tá? Então aqui é o inciso 4º do artigo 1º. Beleza? Tranquilidade? Belezinha? Então, ó, primeira questão, a gente já fez uma revisão bacana dos 4 primeiros artigos aí da Constituição Federal. Passei para você alguns bizus, mas eu preciso que você tente memorizar a leitura aí rápida desses dispositivos. São poucos artigos e são muito comuns as questões em prova e geralmente nesse estilo aí, tentando confundir a gente entre esses dispositivos, principalmente artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º, beleza? Então lembra, fundamentos, artigo 1º, objetivos, artigo 3º e princípios que regem relação internacional, artigo 4º. Fechou? Bora para a próxima? Vamos lá. Outro dicionário da PM Rio Grande do Norte, sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Veja, quando a gente fala do artigo 5º, né, nós temos aí diversos direitos e deveres individuais e coletivos. O que é mais importante para a gente, para fins de prova, professor? Eu quero que você foque, obviamente, naquilo que tem mais relação com a sua atividade, né, enquanto policial, que são aqueles dispositivos que vão tratar sobre os direitos do preso, né, direitos de liberdade, direitos processuais, são aqueles que mais caem, como no caso dessa questão aqui, né? Vamos analisar cada um desses dispositivos? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Veja só, isso aqui também é muito comum, né? Nós temos na Constituição Federal os chamados mandados de incriminalização. Quer dizer o seguinte, a Constituição não cria crimes, mas ela determina que o legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, cria alguns crimes e para esses crimes dê tratamento mais gravoso. Ou seja, ele seleciona alguns crimes que o constituinte, que quem escreveu a Constituição, entende como sendo mais graves, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, o racismo, o terrorismo, a ação de grupos armados contra a ordem democrática e o Estado de Direito, né? Nós temos os crimes hediondos, o tráfico de drogas. Então nós temos que observar algumas regras específicas para eles. Quais são essas regras?
Olha só comigo aqui, ó. Isso nós vamos encontrar aqui a partir do inciso 62, 62, 63, 64. 42, 43 e 44, melhor dizendo. Olha só. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem, tá? Então, perceba, nós temos agora aqui, já falamos do racismo, falamos do tráfico de drogas, da tortura, do terrorismo e dos hediondos, e por fim, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. O que a prova gosta de confundir a gente? Ficar fazendo trocas aí com, primeiro, reclusão com detenção, tá? Falar que é detenção, veja que não tem nada de detenção aqui. Então, qualquer questão que fale que um desses crimes é de detenção está incorreta automaticamente. Só existe reclusão e está previsto aqui para o racismo, tá? Para o racismo. Enfim, na verdade, todos eles vão ser pena de reclusão, né? Que é o regime mais gravoso. Mas, enfim, tá? Preste atenção nisso. Falou em detenção, tá errado. Tá? Detenção tá errado, todos são reclusão. E nós temos aqui crimes inafiançáveis, portanto, nós temos crimes imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia, tá? E a questão, a prova vai tentar nos confundir dentro disso. O que eu fiz para você? Preparei uma tabela aqui para te ajudar, ó. Veja só. Vou até jogar na tela grande aqui para você memorizar isso aqui realmente de fato. Olha só. Quais são os crimes? Racismo e ação de grupos armados, que a gente vai chamar o quê? De ração, para facilitar, tá? Ração. Então, racismo e ação de grupos armados. Perceba que quais são as características que a Constituição traz para esses crimes. Primeiro, inafiançável, depois imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Todos eles são inafiançáveis, todos esses crimes, racismo, ação de grupos armados, e nós temos a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e o hediondos, que vamos chamar de TTTH, tá bom? Então perceba a primeira coisa para você não errar a questão mais sobre isso. Todos são inafiançáveis. Então qualquer questão que falar que os crimes cabem fiança, tá errado. Ou é afiançável, tá errado. Depois, perceba que alguns são imprescritíveis e alguns são insuscetíveis de graça ou anistia. Racismo e ação de grupos armados é imprescritível. Imprescritível. E o TTTH, ele não tem graça. Ou seja, não são suscetíveis de graça ou anistia. O que é ser imprescritível e ser insuscetível de graça ou anistia? Só para você entender isso aí. Inafiançável é que não cabe liberdade provisória mediante pagamento de fiança, tá? Durante aí o curso do processo. Imprescritível é aqueles que, pelo decurso do tempo, o Estado perde o direito de punir, tá? Então não há essa característica, que é a regra geral para os crimes lá nos termos do artigo 104 e 109 do Código Penal. E a graça ou anistia são possibilidades de perdão para o crime. A graça é concedida pelo presidente da República em algumas ocasiões e a anistia é concedida pelo Congresso Nacional. Então não tem como a gente perdoar esses crimes por meio de graça ou da anistia, tá bom? Então essas são as características mais gravosas para esse delito. Então perceba que imprescritível é a ação de grupos armados e o racismo, e insuscetível de graça ou anistias é o TTTH. Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. O que é importante aqui que você tenha em mente? Que não existe crimes que são todos ao mesmo tempo. Então, se a questão falar que é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, está errado, porque ou é imprescritível ou é insuscetível de graça ou anistia. Ou se ela falar que é afiançável, também está errado, porque todos são inafiançáveis, tá? Então, essa tabelinha é um bizuzinho para você aí não errar esse tipo de questão, ficar mais ligado, tá bom? Vamos voltar lá para a questão, então, ver se a gente consegue responder ela. Então, ele falou que a prática de racismo constitui crime inafiançável. Legal. Beleza, racismo é inafiançável? É imprescritível?
é imprescritível também, tá bom? Sujeito a pena de detenção? Não, falou em detenção tá errado, é reclusão. Só isso que tá errado aqui, só isso que mudou o regime. O regime de reclusão é mais gravoso do que de detenção. Reclusão o cara já começa no regime fechado. Você vai fazer prova de polícia penal, sabe que a lei de execução penal vai cair. Inclusive, nós temos o nosso curso de execução penal aqui no Alfacom, e a reclusão é mais gravosa. Inicia-se, como regra, no regime fechado. Pode iniciar no regime fechado. A detenção sempre inicia no regime semiaberto, tá bom? Então, detenção é mais leve, digamos assim, a pena que a reclusão. E a Constituição fala que tem que ser reclusão para esses casos. Letra B. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito constitui um crime inafiançável? Certo. Imprescritível? Certo também. A gente acabou de ver. Ração é imprescritível, né? E insuscetível de graça ou anistia? Aí não. Veja só. Falou que é os dois, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, você não precisa nem pensar muito. Tá errado, tá? Então, ele é inafiançável e imprescritível, mas ele é suscetível de graça ou anistia. Não há essa vedação na Constituição, beleza? Letra C. A lei considerará imprescritível e insuscetível de graça ou anistias os crimes hediondos? Aqui, sim, né? TTTH não tem graça. Ele é imprescritível? Não, eles prescrevem. Mas ele é insuscetível de graça ou anistia? Certo. Então veja, falou que é os dois, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia? Tá errado, tá bom? O TTTH, ele é insuscetível de graça ou anistia, mas podem prescrever. Nunca vão ser os dois juntos. Então perceba que não precisava nem saber qual que é cada um. Mas você tem que saber que não vai ser os dois juntos e nunca vai ser pena de detenção e nunca vai ser afiançável. Então aqui também errado. Letra D. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso aqui tá certo? Tá certo, né? Isso aqui tá certo? Tá certo. Ele é insuscetível de graça ou anistia e é inafiançável. TTTH não tem graça. Lembra do nosso esquema lá, ó. Eles são insuscetíveis de graça ou anistia, mas eles prescrevem? Sim, eles podem prescrever, tá bom? Portanto, questão, item correto. A lei considerará crime inafiançável e imprescritível o terrorismo? Não. O terrorismo ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Do TTTH. É um desses T's aí, o terrorismo. Portanto, também incorreta, gabarito, letra D. Legal? Belezinha? Então, mais uma questão aí que traz essas regrinhas que as bancas adoram, de ficar confundindo, ficar tentando fazer a gente não conseguir lembrar dessas regras, mas com essa tabelinha que eu te dei aqui, ó, dificilmente você vai errar qualquer questão e entendendo essa classificação aí de inafiançável, imprescritível, quando é um, quando não é o outro, quando não pode ser, provavelmente você não vai errar nenhuma questão sobre isso. Vamos fazer mais um rapidão? Olha lá, essa aqui caiu para a Polícia Penal do Acre, em 2023, também da banca IBFC. Então, uma questão interessante para você aí, para a sua prova. Com relação aos direitos políticos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, direitos políticos, né, estão previstos ali a partir do artigo 14. A gente acabou de falar sobre isso quando a gente falou da soberania popular. Então, os direitos políticos são uma forma de expressão da soberania popular. Artigo 14 em diante, vamos fazer aqui a questão e resolvendo em conjunto, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, apenas mediante o plebiscito e o referendo? Certo? Não. Olha só que diz o artigo 14 para a gente, que a soberania popular é exercida de fato pelo sufrágio universal, ou seja, a possibilidade de voto com restrições, com menores restrições possíveis. Existem restrições, mas não são arbitrárias, né? Como, por exemplo, idade e direitos políticos positivos e negativos, enfim, tá? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, então voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei mediante plebiscito, que é o que ocorre antes da aprovação de uma norma ou de uma política pública, de um ato do Poder Executivo, o referendo, que é aquele que acontece depois, ou seja, o ato já foi
formulado, a lei já foi formulada, já foi aprovada, mas ela vai ser sujeita à aprovação popular posterior ou à iniciativa popular, que é a possibilidade de proposta popular dar início ao processo legislativo nos termos da Constituição, tá bom? Então também nós temos a iniciativa popular como meio de exercício da soberania direta. Então, questão incorreta. Falou que apenas plebiscito referendo e não é. Letra B. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não. Nos casos das pessoas entre 16 e 18 anos, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Olha só que diz pra gente aqui o parágrafo primeiro. Ó. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, então mais de 18 anos é obrigatório, e facultativo para quem? Analfabetos e maiores de 70 anos. Mais de 70 anos, então entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório. Analfabetos, qualquer idade, e entre 16 e 18 anos, o voto vai ser o quê? Facultativo, tá bom? Facultativo. Então, esse é o exercício dos direitos políticos positivos, a possibilidade das pessoas se alistarem como eleitores e votarem, tá bom? Então, errado. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o período eleitoral, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, eu não posso me alistar como eleitor, não posso me cadastrar como eleitor, não posso tirar meu título eleitoral se eu for estrangeiro. Então aqui são hipóteses de direitos políticos negativos, né? Quando não posso exercer meus direitos políticos. Eleitores estrangeiros podem votar? Não, como regra, não, tá bom? E durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Conscrito é quem? Um recruta, né? Enquanto o cara for recruta, ele não pode votar. Cuidado, o militar pode votar, inclusive pode ser eleito, observar as regras da Constituição, mas o recruta, né, durante o período militar obrigatório, ele não pode se alistar como eleitor, muito menos ser eleito. Então, ele não tem direito político passivo nem ativo, tá bom? Então, isso aqui tá certo? Certo. Previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 14, ó. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Legal? Então, certinho a letra C. E letra D, é admitida a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão poderá ocorrer nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Olha só, é vedada a cassação de direitos políticos. Isso é proibido no nosso ordenamento jurídico. O que eu posso ter é perda ou suspensão. Períodos aí em que eu não posso exercer meus direitos políticos, né? Que são casos de cancelamento de naturalização, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, recurso de cumprir obrigação alternativa aí, no caso de obrigação a todos impostos, e impropriedade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, essas causas aqui são causas de suspensão ou de perda, jamais de cassação. Não podemos ter a cassação de direitos políticos no Brasil. Isso é vedado, portanto, a letra D, né, não é admitida essa cassação. Fechou? Belezinha? Gabarito, portanto, fica na nossa letra C. Legal, pessoal? Olha só, ficando por aqui, como eu te falei, são 2 aulas. Nós teremos uma aula hoje e uma aula no dia 9, também às 21h30. Então, se você está assistindo na quarta-feira, não deixe de assistir também no dia 7 e no dia 9, nossa próxima aula aí também, dando continuidade com essas questões aí para a Polícia Penal de Goiás. Essa aula era mais curtinha, só 30 minutos, passamos até um pouquinho aí, mas espero que você tenha gostado. E não deixe de assistir a continuação dessa aula no próximo dia 9, às 21h30. Ou se você está assistindo também depois de ter gravado aqui, é só procurar a próxima aula aí para a gente continuar o nosso bate-papo, beleza? Muito obrigado, comenta aí se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário e eu te espero na nossa próxima aula. Forte abraço! Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro,
Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento, é a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá.